O Reino do Sul, Judá. Este será o título da nossa 12ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos continuar meditando para a glória de Deus. Nós estamos agora na penúltima aula do nosso trimestre, em que nós estamos estudando sobre o povo escolhido, o povo de Israel. Estamos meditando na trajetória desse povo que Deus escolheu para que eles o tivessem como Senhor e revelassem a sua glória, a sua soberania e o caráter de Deus para as outras nações através das escolhas deles. Bom, nesta altura nós já sabemos que o povo de Israel por muitas vezes escolheu não obedecer a Deus. Tanto é que algumas dessas desobediências vão resultar em momentos muito trágicos e muito sombrios para o povo de Israel. Uma dessas é a divisão do reino, porque nós sabemos que Roboão não temia ao Senhor. Nós vamos estudar daqui a pouco que no começo do seu reinado, nos primeiros 3 anos, ele ainda tinha alguma espécie de temor a Deus. Mas depois ele levou o povo, conduziu o povo para um momento de idolatria, para adorar a outros deuses, para ter outros senhores sobre a vida deles, a casa deles, e para que a vida deles fosse diferente, fosse alterada. O povo de Deus estava tendo outros deuses. Olha que momento delicado e bastante triste que viveu a nação de Israel. Nós estudamos na aula passada sobre o Reino do Norte, que vai ter ali o seu primeiro rei, Jeroboão, que é de um reinado, de uma casa que não era de Davi. Enquanto isso, nós temos o Reino do Sul, que é o alvo do nosso estudo na aula de hoje, que vai formar o reino de Judá, então, e este reinado terá todos os descendentes do rei Davi, e nós veremos ali uma mescla de reis bons, reis maus, e é por esse motivo que o povo de Judá só irá para o cativeiro 116 anos depois do que o povo do norte foi. As tribos, as 10 tribos do norte que formaram ali o reino de Israel, foram para o cativeiro 116 anos antes, 722 se eu não me engano, quando os assírios invadiram ali Israel, a parte das 10 tribos que ficou conhecida como Israel, e os levou para o cativeiro. Por conta dos reis bons que o povo do sul, o reino do sul teve, no caso ficou conhecido como Judá, eles foram apenas 116 anos depois, quando a Babilônia invadiu ali e os levou cativos em 3 levas. Nós iremos estudar então hoje sobre esse conteúdo histórico. É puxado, são muitos nomes, muitas datas, muitos reis, mas nós sabemos que é o desejo do Senhor que nós conheçamos essa história. Afinal, foi Ele que inspirou autores bíblicos para que eles registrassem todos estes períodos em alguns dos textos que nós iremos ler agora. Por exemplo, nós iremos ler 1 Reis, no capítulo 14, versículos 21 ao 24, também o 30, o 31, e no capítulo 15, versículos 8 ao 15. Todos estes versículos estão registrados na palavra de Deus, nos contando histórias que o Senhor desejava que nós as conhecêssemos. Então é por isso que nós nos dedicamos a estudá-la. Ah, mas não é só Jesus que revela Cristo? Não. A palavra de Deus, a palavra escrita, também é a revelação de quem é Deus. Aqui o Senhor está nos mostrando quem Ele é ao longo da história, como Ele lidou com o povo de Israel, de que forma Ele revelou a sua soberania, o seu caráter, por meio da vida e da trajetória desse povo. Vamos estudar então mais um pouquinho a respeito deles? E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações nas nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi.
E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. Então aqui, a palavra do Senhor está nos retratando um pedacinho, um pouquinho, da história de Roboão, de seu filho Abias e de seu neto Asa. E nós temos a oportunidade, então, de conhecer 3 dos reis que reinaram sobre o reino de Judá, o reino do sul. Aqui na mensagem, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 1, a palavra nos diz o seguinte: logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Olha que texto triste. Deixaram de obedecer ao Senhor. Escolheram outros deuses, escolheram outras leis, para que os seus corações, para que as suas vidas fossem fiéis a outro tipo de lei, para que eles adorassem a outros deuses. Olha que tristeza. Como é difícil. Às vezes nós, nos dias que estamos vivendo, ouvimos algumas pessoas falando que, mas nós não precisamos adorar a Deus, né? Porque tem muita coisa para seguir, tem muitas regras, muitos mandamentos. Mas sabe o que eu acho engraçado? Quando nós vamos estudar, nós vamos descobrir que todas as pessoas que deixam de seguir a Deus por conta dos seus mandamentos, adotam outros mandamentos para suas vidas. Ninguém fica sem nenhum tipo de mandamento. Porque no mundo, né, em que vivemos, no mundo em que estamos inseridos, não tem como ficar sem nenhum tipo de mandamento. Você pode não querer os mandamentos do Senhor para a sua vida, mas você irá abraçar outros mandamentos. Foi o que o povo de Israel fez. Como objetivos para a aula de hoje, nós temos então, primeiro, apresentar o Reino do Sul, destacando a trajetória de reis que foram fiéis a Deus. Segundo, apontar o cuidado de Deus com os hebreus, mesmo quando eles foram infiéis ao Senhor. E terceiro, ensinar aos adolescentes sobre a importância de ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos. Como eu estava falando, nenhum de nós poderemos ficar isentos de mandamentos no mundo em que nós estamos. Então, por qual motivo nós preferiríamos, mandamentos que não são do Senhor? Não é muito melhor os mandamentos do Deus que nos fez, de quem nos conhece antes de que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães? Eu não sei vocês, mas eu escolho os mandamentos do Senhor. Eu escolho os mandamentos deste Deus tão poderoso que guiou Israel, mesmo quando o povo hebreu se recusava a ouvi-lo. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da história do povo escolhido. Vamos descobrir que a nossa introdução vai nos dizer o seguinte: na lição de hoje nós teremos uma visão panorâmica do Reino do Sul. Veremos a importância dos reis que temeram ao Senhor e dos profetas que falavam a verdadeira mensagem de Deus. Também veremos que, infelizmente, o reino de Judá também pecou contra o Senhor. E entenderemos como a idolatria atrapalhou o relacionamento do povo com Deus. A Bíblia deixa claro que o povo que é escolhido por Deus necessita andar nos seus caminhos e estatutos. Afinal, quando nós escolhemos servir a Deus, isso significa que nós adotamos as leis que este Deus nos ordena, não é mesmo? Não foi o que o povo de Israel achou. Vamos para a nossa hora de aprender. Primeiro tópico, o trono de Davi. Após a divisão de Israel em 2 reinos, a região de Judá ficou conhecida como Reino do Sul. Lá estava a cidade capital, Jerusalém, e o templo construído no reinado de Salomão, o grande templo de Israel. Ao reino de Judá, agregou-se a tribo de Benjamim e os sacerdotes e os levitas. Portanto, o reino do sul ficou com a responsabilidade de administrar o sistema legal de sacrifícios estabelecido de acordo com a lei de Moisés. Roboão, neto de Davi, reinou em Judá por 17 anos. Nesse período, ele construiu muitas cidades fortificadas por medo de invasões, e ele também fortaleceu a economia de Judá. Porém, ele só foi temente ao Senhor nos primeiros 3 anos do seu reinado. Em seguida, ele abandonou os mandamentos do Senhor e se entregou ao pecado da idolatria, conduzindo o povo no mesmo caminho. Não bastasse o rei se desviar, ele ainda fez com que boa parte da nação também se desviasse,
também adotasse outros mandamentos, outras leis para guiar, para reger as suas vidas. O reino de Judá prosseguiu por mais de 3 séculos. Lá houve apenas uma dinastia, a de Davi, diferente do Reino do Norte, que teve várias famílias ocupando o trono ao longo dos anos. No Reino do Sul, em Judá, houve apenas uma exceção, um período em que o trono não esteve governado por alguém, por um descendente da família de Davi, que foi quando a rainha Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel, reinou e tomou ali, o trono de Judá, por isso ela reinou sobre Judá. Todavia, o sacerdote Joiada destronou a rainha ilegítima e fez com que Joás, que era descendente de Davi, reinasse em Judá. Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus e outros que foram infiéis. Entretanto, desde o início com Roboão, o povo aderiu à idolatria. Nós temos aqui um primeiro auxílio didático que vai nos falar, trazendo do dicionário bíblico Wycliffe, algumas informações a mais a respeito de Roboão. Então, uma das informações que o primeiro auxílio didático nos traz é a data, Então, Roboão sucedeu Salomão no trono em 931 AC e ele reinou por 17 anos até a sua morte em 913 AC. Lembrando que antes do período antes de Cristo, do ano 0, a data era contada de forma decrescente. Então, a data vai decrescendo, ela não vai crescendo, ela vai decrescendo. Por isso, Roboão começa em 931 e ele vai encerrar o seu reinado em 913. As tribos de Judá e Benjamim não mostraram nenhuma oposição a ele e a sua ascendência por todo o período do seu reinado, porém houveram muitas guerras entre Roboão e Jeroboão. Ainda assim, diferente das tribos do norte que não queriam mais a família de Davi governando, reinando ali sobre Israel, as tribos do sul não mostraram nenhum tipo de... não acharam ruim, não faziam oposição ao reinado continuar na casa de Davi. Segundo subtópico, reis que marcaram a história. 20 pessoas se sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Foram 19 reis e uma rainha, que no caso foi essa exceção que eu falei da rainha Atalia, ou Atalia, depende, porque nós não sabemos onde está o acento do nome dela, a princípio não tem, então você pode falar aí Atalia ou Atalia. Com exceção de Atalia, no caso, nós tivemos 19 reis em Judá. O reino de Israel também teve 19 reis, mas tiveram períodos de reinados mais breves, mais curtos. No Reino do Sul, como nós sabemos, houveram 116 anos a mais, ou seja, os reis reinaram por mais tempo. Nós temos o exemplo, então, de 3 reis que foram muito importantes para Judá, para o Reino do Sul. O primeiro deles é Asa. Asa era neto de Roboão, portanto bisneto do rei Davi, e ele reinou durante 41 anos em Judá. Ele foi um rei temente ao Senhor. Asa proibiu sacrifícios aos deuses estrangeiros, destruiu altares a Baal e a Será, e ele restaurou a adoração ao Senhor. Ele construiu cidades fortificadas e o Senhor proporcionou um tempo de paz em Judá durante o período que Asa reinou sobre o reino dividido ali em Israel, no caso o Reino do Sul. Asa conduziu o povo a adorar somente a Deus e ele obedeceu aos mandamentos do Senhor. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Entretanto, Asa teve um ponto negativo no seu reinado. Ele não destruiu todos os altares que foram erguidos aos deuses pagãos. Alguns dos altares permaneceram. Nós tivemos agora um segundo rei, Josafá, que era o filho do rei Asa, e ele ficou no trono após a morte do seu pai e reinou por 25 anos. Assim como seu pai, Josafá fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ele adorou ao Senhor, ele derrubou, destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus. Ele foi muito bem sucedido em seu reinado, os filisteus e os árabes lhe pagavam tributos, havia prosperidade. Nas cidades em Judá, muitas delas foram fortificadas e além disso Josafá estabeleceu melhorias na educação, nomeando príncipes e levitas para ensinar ao povo a lei do Senhor. Também nomeou juízes e estabeleceu tribunais. Portanto, o período de Josafá foi um período de grande avanços para o Reino do Sul. Josafá foi um excelente rei em Israel. Mas sabe o que me chama a atenção? O pai dele, Asa, já tinha restaurado a adoração. Por que Josafá precisava fazer de novo essa restauração, adoração? O que acontecia? Que o povo de Israel sempre retornava à idolatria.
Sempre eles estavam precisando de alguém que os puxasse para retornar à adoração. O que acontecia com esse povo? Não te chama atenção? Não te causa algumas dúvidas? Não levanta, né? Não suscita aí na sua cabeça algumas dúvidas o fato de que o povo de Israel estava toda hora precisando que alguém ficasse puxando a cordinha dele, sabe? Ó, volta a adorar a Deus aqui. Gente, esse povo só existia por causa da mão de Deus. Deus os tirou com mão forte do Egito. Sabe, quando a gente olha para a história, para a trajetória do povo de Israel, eles só continuam vivos por conta da mão de Deus, é a proteção de Deus. Não tem como olhar para a trajetória de Israel, inclusive até os dias de hoje, e não enxergar ali o divino, o sobrenatural acontecendo e agindo ao longo de toda a história da humanidade para que aquele povo permaneça. Né? Trazendo para os nossos dias, e você pode inclusive mencionar na sua aula, professor, uma curiosidade, quando o povo de Israel retorna para a sua terra, agora em 1948, com a declaração ali da ONU, né, quando eles oficializam o Estado de Israel, Israel se torna independente dos ingleses, se eu não estiver enganada, mas se eu estiver enganada eu deixo escrito aqui embaixo. Quando eles retornam para a terra deles após praticamente 1900 anos fora de casa, depois de serem expulsos pelos romanos, lá no ano 100 e pouquinhos depois de Cristo, são muitos anos fora de casa, são praticamente 1900 anos longe de casa, eles conseguem retornar. Para mim, o maior milagre do século XX foi a declaração de independência do Estado de Israel. Então, olha como esse povo vive milagres constantemente. Mas o que me chama a atenção é como parece que a adoração é cíclica para eles. Eles estão aqui adorando a Deus e daqui a pouco já não estão mais. Eles estão aqui com um rei bom que os puxa para a adoração e daqui a pouco eles precisam que um novo rei venha e faça de novo esse papel. Ou seja, eles sempre dependem, ou sempre dependiam, né? Nós estamos falando desse período da história, de alguém que estivesse os puxando para a adoração. Será que nós somos assim? Será que a gente precisa de alguém nos puxando para a adoração? Será que a gente precisa ser lembrado pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, de que Deus existe, de que Ele é bom e de que Ele tem planos de bênçãos para a nossa vida? Sabe, ou será que a gente consegue ser crente? Sabe, seguir ao Senhor por nossa própria vontade? Sabe por que isso é perigoso? Porque quando nós ficamos dependentes do outro para servir a Deus, se o outro não estiver bem com o Senhor, eu também não estou. Então o povo de Israel, eles estavam bem com Deus quando eles eram reinados por alguém que temia Deus. Quando o rei não era temente a Deus e os levava para a idolatria, eles iam junto para a idolatria. Olha que tristeza, que nós não sejamos assim. Que os nossos adolescentes, em nome de Jesus, não sejam assim, mas que eles possam conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, para que a fé deles não dependa do pastor que está ali cuidando da igreja na qual eles fazem parte. Que a fé deles não dependa de como a nossa fé, como professores da EBD, está. Mas que eles possam ter uma fé solidificada no Senhor. A igreja é muito importante, mas se nós não decidirmos sozinhos, por nós mesmos, crer em Deus, servir a Deus e segui-lo, ninguém conseguirá fazer isso por nós. Ninguém. Prova disso é o povo de Israel. Continuando a falar a respeito de Josafá, assim como seu pai, ele não destruiu todos os altares pagãos de adoração, de forma que o povo continuou queimando incenso a essas falsas, divindades. Além disso, Josafá cometeu um grande erro. Ele casou seu filho com Atalia, a filha de Acabe, um dos piores reis de Israel, no caso que reinou no Reino do Norte. E isso lhe causou problemas mais tarde. Porém, Josafá continuou buscando a Deus. Ao final do seu reinado, 3 povos se uniram para invadir Judá: os Amonitas, os Edomitas e os Moabitas. Josafá, porém, clamou ao Senhor, invocou ao Senhor, que respondeu a ele por meio do profeta Jaaziel. Josafá, confiando na mensagem de Deus, colocou os levitas na frente dos soldados armados e saiu à peleja louvando o nome do Senhor. Enquanto o povo adorava, Deus colocou emboscadas no meio do exército inimigo. Assim, os próprios soldados se destruíram e Deus garantiu a vitória de Judá. Depois, Josafá faleceu e foi sepultado na cidade de Davi, junto ao túmulo de seus pais. A trajetória de um homem piedoso, de um homem que cria no Senhor, de um homem que fez bem ao povo de Israel, porque ele era temente a Deus.
E nós temos também a trajetória de Josias, né? O nosso terceiro exemplo é o sucessor de Aminon, um rei que não temeu a Deus, e ele começou a reinar em Judá ainda muito criança e reinou por 31 anos. Ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Que linda essa descrição que o livro de 2 Reis vai nos trazer a respeito de Josias. Alguém que amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Oxalá que essa seja a descrição que nossos filhos, que as pessoas que estão ao redor de nós possam fazer de nós um dia. Aquela pessoa, meu pai, minha mãe, amou a Deus de toda a sua mente, força e coração. Aleluias! Josias promoveu uma reforma no templo de Jerusalém. Nessa reforma, o livro da lei foi encontrado. Só se encontra o que estava perdido, não é mesmo? Portanto, o livro da lei, que registrava a vontade de Deus para o povo de Israel, estava perdido. Então Josias assume o trono e o livro da lei é encontrado. Diante do conhecimento da palavra de Deus, Josias prometeu obedecer à lei do Senhor. Esse compromisso foi tão grande que Deus adiou a destruição de Jerusalém para depois da morte do rei. Lembra que eu falei que no Reino do Sul eles ficaram 116 anos a mais fora, né, de serem destruídos, de serem levados cativos por conta dos reis bons que eles tiveram? Josias foi um desses reis que afastou, né, que retardou o juízo de Deus sobre o Reino do Sul. Josias reuniu todo o povo de Judá para ouvir a leitura do livro da lei. Ele também purificou o templo e restabeleceu os sacerdotes de Deus. Josias celebrou a Páscoa com todo o povo de uma maneira que não era vista desde a época dos juízes. Pois é, dos juízes, de modo que nenhum outro rei de Israel e Judá haviam celebrado antes dele. Percebe que a Páscoa era algo tão importante para o povo de Israel, era o significado da libertação deles, era o significado de que Deus tinha dado a libertação para eles da terra do Egito. E por muitos anos, a Bíblia vai nos dizer, eles não celebravam a Páscoa, não da forma que Josias fez, desde o tempo dos juízes. Como é triste quando o povo de Deus perde as suas celebrações, os seus valores, aquilo que o distingue, sabe? Porque nós sabemos que só existem características que são apontadas a nós porque nós temos características que nos distinguem. Então, por exemplo, quando você olha para uma mesa, né? Essa mesa aqui, essa mesa é branca. Se você estiver lá olhando para 3 mesas, tem uma branca, uma preta e uma verde, você fala, eu quero uma mesa. A pessoa vai falar, qual? E você fala, a branca. Por quê? Porque é uma característica que distingue essa mesa. Ela é branca. Quando a gente olha para uma pessoa, quais são as características que a distinguem? Quando a gente olha para um povo, quais são as características que distinguem, né, esse povo? O povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, era distinguido entre as nações por meio das suas escolhas. Porque eles serviam a Deus, eles adoravam a Deus. Sendo assim, quando eles não serviam a Deus, quando eles perdiam o livro da lei, quando eles erguiam altares a outros deuses, o que é que os distinguia como povo escolhido? Nada. Quando nós, eu e você, os nossos adolescentes, perdemos no caso, né, nós, o que nos distingue como cristãos, não sobra nada mais para indicar, para sinalizar quem é o Deus que nós servimos. Por isso que é muito importante que a nossa fé tenha obras. As obras nos distinguem no meio de todos. Escolher servir a Deus nos faz pessoas distintas. Só que se a gente abre mão daquilo que nos distingue do povo, de outras pessoas, de outros povos, de outras religiões, nós estamos também abrindo mão de Cristo. Quando o povo de Israel abria mão de se parecer, né, com o povo de Israel, de servir a Deus, eles deixavam a Deus de lado. Será que a gente, com medo de não ser igual a todo mundo, às vezes não abre mão, né, de Deus, do Senhor, das coisas dele, pelo medo, sabe, de ser distinguido como cristão, como alguém que teme a Deus? É muito importante, sim, que as pessoas olhem para nós e vejam que as nossas obras refletem a fé que nós possuímos. Mas eu preciso andar de uma forma com uma plaquinha escrito cristão? Não. O jeito que nós falamos, o jeito que nós andamos, o jeito que nós reagimos diz muito sobre quem nós somos. Aquilo que nós postamos diz muito sobre quem é o Deus que nós servimos. Amém?
E nós podemos continuar aqui, no nosso último parágrafo. Em obediência ao livro da lei, o rei ordenou a saída de médiuns e adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã. Josias foi o 16º rei de Judá. Ele morreu em batalha contra o Egito e foi sepultado em Jerusalém. Terceiro tópico, Deus falava em Judá. Deus não abandonou o seu povo. Ele continuou falando através dos seus profetas, a fim de, com o objetivo, de instruir e de despertar o arrependimento. Muitos profetas eram nativos ou atuaram no reino de Judá, tais como Joel, Isaías, Jeremias, entre muitos outros. Os profetas entregaram a mensagem de Deus para os hebreus de Judá, de Israel, reino do norte, e também para outras nações. Aqui nós vamos destacar a atuação de 2 profetas. Primeiro, Naum. Naum foi um profeta da região de Judá. Ele pode ter sido contemporâneo dos reis Manassés e Amnon, que foram reis infiéis a Deus, reis que não temeram o Senhor. Porque no reino do sul, no reino de Judá, nós também tivemos reis que não foram tementes a Deus, que é o caso de Manassés e de Amnon. Naum teve uma visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive, sim, aquela mesma cidade que recebeu a mensagem de Jonas e se arrependeu dos seus pecados cerca de 100 anos antes. Agora Nínive tinha voltado às suas práticas pagãs. E por isso, essa nova geração que surgiu e que começou a pecar, recebeu um juízo de Deus. E o Senhor vai dizer que aquela cidade que praticava diversas perversidades seria destruída. O juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu, pois o reino do sul foi poupado e não invadido pela Assíria, que invadiu o reino do norte, ali em Israel. Entretanto, mesmo o Senhor anunciando o juízo contra uma nação estrangeira poderosa, Judá continuou a pecar e isso teve consequências no futuro. Então nós tivemos o profeta Naum. Naum pregou o arrependimento para Nínive, o resumo aqui do que nós lemos. Ele foi muito provavelmente contemporâneo de Manassés e Amnon, que foram reis maus, reis que não temeram a Deus ali no reino do sul, em Judá. Sofonias foi um outro profeta contemporâneo do rei Josias, de Judá. Ele anunciou o juízo divino contra os moradores do reino do sul, em especial os de Jerusalém. O profeta condenou a adoração a astros celestes. Também condenou aqueles que adoraram a Moloque e profetizou contra os que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Sofonias profetizou o juízo também em relação a outras nações, contra os filisteus e suas cidades, contra os moabitas e amonitas por zombarem da derrota do povo de Deus, e também contra a Etiópia e a Assíria. Por fim, o profeta anunciou salvação e livramento para o remanescente de Israel. Amém? Nós temos aqui no nosso terceiro auxílio didático uma explicação a respeito do livro de Naum, que vai nos dizer que o tema principal do livro é o juízo contra Nínive. Aqui também nos fala que Yahvé retribuirá Nínive e aos assírios da mesma forma que eles maltrataram seus inimigos. E aqui nós temos uma informação importante a respeito de quem eram os assírios. Veja só. Este povo, o povo assírio, foi um dos povos mais cruéis de toda a história da humanidade. Eu, inclusive, deixo aqui para você, professor, a indicação de que você procure um pouquinho de informação a respeito do o povo assírio, Fala-se, existe como que a gente pode dizer, uma bola levantada entre os estudiosos, os historiadores, de que a crucificação tão cruel que nós atribuímos aos romanos não era, na verdade, romana, e que ela vinha do povo assírio, e que os romanos a utilizaram depois. Como os romanos tiveram um reino que perdurou por mais de 1000 anos, é claro que eles utilizando essa forma de condenação, aquilo se tornou característico do povo romano. Mas, como eu falei, existe uma linha de estudo que traz a crucificação, que era um dos meios mais horríveis de se morrer na humanidade, para os assírios, que foi um povo muito cruel. E aqui no terceiro auxílio didático nós temos um pouquinho de informações a respeito deles, que vai nos dizer que os assírios tinham prazer em derramar o sangue e amontoar cadáveres de seus adversários. Tanto que o Senhor estava dizendo através de Naum que eles transformariam Nínive numa cidade de sangue, com montes de cadáveres de seus moradores.
Assim como os assírios tinham arrancado a capital Samaria como um figo temporão para engoli-la, o Senhor também faria com que a capital, Nínive e outras fortalezas caíssem na boca faminta, na verdade, de seus inimigos. Embora Nínive, como Tebas, parecesse inabalável em razão da sua força militar e seus aliados, os assírios serão exilados assim como tinham exilados os egípcios. Era o que o Senhor estava falando através do profeta Naum. Esse comentário foi tirado da Bíblia de Estudo Holman, que é essa Bíblia de Estudo nova que nós temos, ela sendo divulgada agora. Essa Bíblia eu ainda não tenho, mas desejo. Bom, tudo que nós falamos hoje, tudo que nós estudamos na aula de hoje, nos faz refletir bastante. E o intuito de estudar a palavra de Deus, principalmente os acontecimentos do Antigo Testamento, é encontrar Jesus em tudo que nós estamos vendo sendo narrado aqui. É importante que nós, ao lermos a palavra de Deus, não tenhamos aquela ideia inocente e principiante de enxergar na Bíblia grandes heróis. A Bíblia não é uma narrativa que vai nos mostrar grandes heróis no sentido de, olha, tem Abraão perfeito aqui, depois tem Moisés perfeito aqui. Não. A Bíblia ela não esconde o pecado de nenhum dos grandes homens que ela mesma levanta, né, que ela mesma nos mostra. A gente vê Abraão mentindo, Abraão sendo covarde, nós vamos ver Moisés assassinando um egípcio, e depois nós vamos ver Moisés ficando temeroso de ter que obedecer à voz de Deus, de ter que acatar o que o Senhor estava dizendo. Nós vamos encontrar Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometendo grandes atrocidades, porque a Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. Então é claro que o povo de Israel não é perfeito, porque nós também não somos. Olha para a sua vida. Você é uma pessoa perfeita? A gente até pode fazer escolhas um pouco melhores do que as do povo de Israel, e eu espero que você as faça. Mas nós não somos perfeitos. Então, o intuito de nós estudarmos a palavra de Deus, e nós precisamos falar isso para os nossos adolescentes, é que a gente entenda que nenhum ser humano é bom por essência. Sozinhos, por nossa conta, por nossa própria conta, nós não somos bons, nós não fazemos boas escolhas, mas nós deixamos que a nossa carne nos domine. Então, quando nós não somos, não estamos debaixo da transformação do Senhor e não estamos ali sob o domínio de Deus, ou seja, escolhendo boas ações porque essa é a vontade de Deus, nós acabamos escolhendo as piores ações. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Toda vez que eles não criam em Deus, eles faziam coisas horríveis. Eles chegavam a adorar Moloque. Moloque era aquele deus que pedia que as pessoas colocassem sobre o altar os seus próprios filhos. É claro que Moloque é um deus inventado, mas era um deus muito divulgado nesse período em que o povo de Israel viveu e que tinha muitos adeptos que matavam os seus próprios filhos, consagrando-se ao deus Moloque. Imagina o povo de Israel sabendo que Deus tinha a vida como algo tão precioso e a educação de filhos como algo tão lindo, tão precioso. No livro de Salmos nós temos a descrição de que os filhos são heranças do Senhor. O povo de Israel cantava esse hino: os filhos são heranças do Senhor. De repente nós temos uma parte desse povo sacrificando os seus próprios filhos. Veja como toda vez que o povo escolhe abandonar os mandamentos de Deus e acatar mandamentos mundanos de outros deuses, eles fazem coisas ruins, eles tomam decisões ruins. É por isso que todos nós carecemos de Cristo. Vindo à plenitude dos tempos, Jesus nasceu. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne porque o mundo não poderia sozinho jamais se livrar da condenação de pecado que estava sobre nós e que continua. Todos que aqui nascem, com exceção de Jesus, que veio perfeito e que não pecou, todos nós estamos condenados a uma vida de pecado. Jesus foi o único que venceu o pecado, que venceu a morte para nos dar salvação. Então, ler a palavra de Deus, estudar a história do Antigo Testamento é extremamente importante para que a gente saiba quem é Deus e por que nós carecemos de um Salvador. Toda a humanidade precisa do Salvador. Sem Cristo, nós estamos condenados a uma vida muito parecida com a que a do povo de Israel teve, com o povo que o povo, desse período viveu. Uma vida de fazer escolhas ruins. Uma vida de olhar para os mandamentos do Senhor e falar: não quero. Só que esse povo ainda não conhecia Jesus. Jesus ainda não estava acessível a eles. Nós temos um privilégio. Nós conhecemos a Cristo. E mais do que isso, nós não precisamos apenas nos reunir nos cultos para estudar a palavra de Deus. Nós temos a palavra.
A palavra está disponível para nós. Então é por isso que eu convido você, professor, a mostrar aos seus adolescentes a importância de conhecer como Cristo se revela ao longo de toda a palavra. Estudando a história do povo escolhido, nós estudamos quem é Deus. Nós percebemos que o caráter dele é bondoso, é misericordioso. Mesmo o povo de Israel, aqui no caso o reino de Judá, o reino do sul, se distanciando de Deus, escolhendo adorar a outros deuses, a ter outros ídolos, outros mandamentos, o Senhor ainda levantava profetas para que eles fossem avisados, para que eles fossem advertidos. Porque o Senhor os amava. Porque o Senhor desejava que eles fossem salvos, que eles voltassem-se para Ele. O Senhor deseja o mesmo para nós. Então a história do povo de Israel é uma história que nos leva a refletir, porque às vezes nós somos muito parecidos, não somos? Às vezes nós também não olhamos para os mandamentos do Senhor e falamos, vou escolher outro tipo de Deus. Às vezes até inconscientemente a gente fala, não vou para o culto, porque eu tenho outra coisa para fazer. Às vezes a gente levanta, ergue altares a ídolos em nossos corações e substituímos Deus na nossa vida. É por isso que é tão importante estudar a história desse povo. E não estudar com olhares de julgamento, sabe? Nossa, como assim? Às vezes a gente faz coisas bem parecidas. Escolhe outros deuses, adora outros deuses e adota outros mandamentos para a nossa vida. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos tementes a Ele. Aliás, meu desejo, no final dessa aula, é que nós possamos ser descritos, nós professores da classe de adolescentes e os nossos adolescentes, assim como 2 Reis, capítulo 23 e 25, vai descrever a Josias. Ele, ou ela, amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Amém? Que ao final dessa aula, você e seus adolescentes possam estar mais convictos de quem é Deus, mais cientes de que Deus é bom, que Deus é amoroso e que Deus é justo. O povo de Israel recebeu aquilo que eles plantaram, porque ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Mas nós servimos a um Deus que é misericordioso. E mesmo quando nós estamos no processo de colher aquilo que nós plantamos, que é mal, colhendo as consequências ruins do que nós plantamos, o Senhor nos ama. Lembra de Davi? Davi, enquanto colhia consequências tão ruins, tão drásticas daquilo que ele mesmo plantou, o Senhor não abandonou. E o Senhor continuou manifestando o seu amor sobre a vida dele, porque nós servimos um Deus amoroso. Amém? Que nesta aula o Senhor possa te abençoar grandemente, a você, aos seus adolescentes, que vocês possam entender o desejo de Deus, o motivo, que Deus nos pede, nos convoca para conhecer a palavra dele e estudar a história do povo de Israel, porque aqui o Senhor se revela para nós. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima aula.